Olá pessoal, esse é o nosso vídeo de número 5 de uma série de vídeos que vão trazer uma abordagem aprofundada acerca da química experimental. E nós vamos falar hoje sobre o ramo da eletroquímica, dando ênfase em pilhas. Uma pilha é um dispositivo eletroquímico que converte energia química em energia elétrica por meio de reações redox, ou seja, redução-oxidação. Além disso, as pilhas são muito utilizadas em diversos dispositivos eletrônicos, desde controles remotos até smartphones, laptops e relógios. Assim, existem diferentes tipos de pilha, cada uma com suas características e aplicações específicas. Alguns dos tipos mais comuns incluem pilhas de zinco-carbono, que são pilhas comuns de baixo custo e usadas em dispositivos de baixa demanda de energia, como relógios de parede, controles remotos e lanternas. Assim, elas possuem uma tensão de saída de cerca de 1,5 volts. Além delas, existem as pilhas alcalinas, que são semelhantes às pilhas de zinco-carbono, porém têm uma vida útil mais longa e uma capacidade de fornecimento de corrente mais estável. São utilizadas em dispositivos com maior demanda de energia, como câmeras digitais, brinquedos e rádios portáteis. Há também as pilhas de lítio, que são pilhas de alta densidade de energia e vida útil prolongada. Elas são amplamente utilizadas em dispositivos eletrônicos de consumo, como smartphones, laptops, câmeras digitais e aparelhos auditivos. As pilhas de chumbo ácido, porém, são pilhas recarregáveis comumente encontradas em veículos, como baterias de carro. Elas são capazes de fornecer altas correntes e são projetadas para descargas profundas e recargas frequentes. Por fim, as pilhas de íons de lítio, ou seja, baterias de lítio, são as baterias recarregáveis mais comuns encontradas em dispositivos eletrônicos portáteis. Elas possuem uma alta densidade de energia e são muito utilizadas em smartphones, tablets, laptops e dispositivos eletrônicos de alta tecnologia. Sendo assim, as pilhas são compostas por dois eletrodos, ânodo e cátodo. Eles são separados por um eletrolito, que é um meio condutor. Então, durante o funcionamento da pilha, ocorre uma reação química no ânodo, que gera elétrons, e outra reação no cátodo, que consome esses elétrons. Então, eles vão produzir uma corrente elétrica. Além disso, é importante destacar que, após o esgotamento da energia da pilha, ela deve ser descartada corretamente, pois contém substâncias químicas tóxicas que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Assim, reciclar pilhas é uma prática recomendada para minimizar o impacto ambiental. Agora nós vamos para a parte do nosso procedimento experimental. É importante destacar que ocorreu o preparo de um sistema em que houve uma ponte salina, na qual foi adicionada uma solução saturada de cloreto de sódio, que é uma estrutura utilizada em células eletroquímicas, como as pilhas e as células galvânicas, que permitem o fluxo de íons entre as soluções contidas nos compartimentos positivos, isto é, o anodo, e também do negativo, ou seja, o cátodo, desses dispositivos. Então, nela é adicionada uma solução que contém um alto teor de íons e a mesma é vetada por algodões limpos. Assim, no experimento que foi realizado no laboratório, o ânodo foi uma pequena peça metálica de zinco, que estava imersa em solução de sulfato de zinco 0,1 mol por litro, enquanto o cátodo foi a peça metálica de cobre que estava imersa em solução de sulfato de cobre na mesma concentração. Então, as peças metálicas elas foram previamente lixadas, limpas e inseridas em suas respectivas soluções. Além disso, elas foram acopladas com fluxo direto de elétrons por meio de prendedores de metais duplos ou, como conhecido, um beco de jacaré. Além disso, adiciona-se ainda um multímetro em escala de voltagem de 20 volts, que contém dois eletrodos, um preto e um vermelho. Insere o eletrodo preto no polo negativo, que é a placa de zinco, que vai ser unido por um fio de cobre que contém os bicos de jacaré nas extremidades. Após isso, realiza-se o mesmo processo, ligando o eletrodo vermelho ao polo positivo, que é a placa de cobre, e por meio de um fio de cobre que contém prendedores em suas extremidades. Após isso, é necessário que o valor lido pelo multímetro seja anotado. Dessa forma, dando continuidade, você vai montar um sistema parecido com o sistema inicial que você montou. Vai seguir os mesmos passos e assim você não vai mais fazer a montagem somente de uma pilha, mas sim de uma bateria. Porque, basicamente, a bateria tem como fundamento um dispositivo eletroquímico que armazena energia química e a converte em energia elétrica quando necessário. Assim, ela é composta por uma ou mais células eletroquímicas interconectadas
que contém reagentes químicos que são capazes de produzir corrente elétrica por meio de reações redox, redução e oxidação. Assim, para realizar esse sistema, você deve colocar em 2 béqueres separados a solução de sulfato de zinco e sulfato de cobre e inserir novos metais semelhantes ao sistema anterior, que vai dispor de mais de 2 bicos de jacaré. Assim, nessa hora vai ser necessário você montar primeiro um sistema em série e depois um sistema em paralelo. Em resumo, as pilhas e baterias elas são dispositivos eletroquímicos que são utilizados para fornecer energia elétrica a diversos dispositivos eletrônicos. E a seguir vamos ver como o experimento é realizado de forma prática e didática, como foi exposto nesses fundamentos. Hoje iremos realizar o experimento de número 5, que tem por título pilhas. Iremos utilizar 2 béqueres de 100 ml, 2 lâminas, sendo uma de zinco e uma de cobre, um voltímetro, algodão, fios condutores, um tubo de borracha ou uma mangueira e esses 2 fios com bicos de jacaré. Os reagentes que iremos utilizar: sulfato de ferro, sulfato de cobre e o cloreto de sódio. Antes de montarmos o sistema, será necessário lixar as lâminas que iremos utilizar, tanto a de cobre quanto a de zinco. Este é o resultado das lâminas já lixadas. Agora, vamos montar o sistema. Iremos ligar o voltímetro utilizando esses fios desta maneira. O voltímetro deverá ficar assim. Agora, vamos montar o sistema. No primeiro becker, iremos utilizar 100 ml de sulfato de zinco. E no segundo becker, vamos utilizar 100 ml de sulfato de cobre. Agora, iremos montar a ponte salina. Vamos utilizar o cloreto de sódio, uma pipeta de pastor e o tubo de borracha. Para tampar as extremidades, será necessário utilizar o algodão. Para a ponte salina funcionar, ela tem que estar totalmente completa com o cloreto de sódio para que não forme bolhas. Feito isso, vamos montar o sistema. Iremos ligar uma das presilhas ao eletrodo vermelho.
nessa presilha iremos prender a lâmina de cobre. Ficará assim. A outra presilha vamos prender ao eletrodo preto. Nesta presilha vamos prender a lâmina de zinco. Ficará assim. Feito isso, vamos pegar a ponte salina, que já está com as extremidades tampadas, e vamos adicionar nas soluções. Agora podemos mergulhar a lâmina de zinco na solução de sulfato de zinco e a lâmina de cobre na solução de sulfato de cobre. Com o sistema completo, observe e anote os resultados. Após finalizar a aula, lave as vidrarias, limpe a bancada e faça o descarte corretamente das soluções. Agora nós vamos para a parte dos nossos resultados. Quando o sistema e mecanismo de pilha inicial foi estabelecido, a leitura observada no voltímetro foi de 1,01 volts. Porém, vale ressaltar que se você for analisar os sistemas em paralelo e em série, é necessário observar também o sistema 2 de pilha que foi montado, qual é a voltagem dele, assim como qual é a voltagem do sistema em paralelo e do sistema em série. Sendo importante lembrar que a principal diferença entre o circuito em série e paralelo é a maneira como a tensão e a corrente se apresentam. Então, a tensão ela pode ser a mesma em todos os pontos do circuito em paralelo e a corrente pode variar. Já no circuito em série, é a tensão que pode ser diferente, enquanto a corrente elétrica é a mesma. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!